Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E nesse vídeo não vai ter spoiler, até porque eu não acho que precise, então se você ainda não assistiu a série, pode continuar vendo esse vídeo aqui sem problema nenhum. Watchmen é inegavelmente uma das obras mais importantes da história dos quadrinhos. Criada em 1986 por Alan Moore e Dave Gibbons, a obra teve vários produtos derivados. Já teve um jogo, até mesmo prequelas, mas a adaptação mais conhecida do grande público é o filme feito por Zack Snyder em 2009. Acontece que por mais que o filme seja fiel em alguns aspectos, ele muda algumas coisas importantes da HQ, por isso é uma obra que muitos amam e muitos odeiam. Então por se tratar de um quadrinho tão bom e importante, é difícil pensar que qualquer coisa que fizerem com esse universo vai manter a qualidade do material original. É por isso que quando anunciaram que iriam fazer uma série de Watchmen, o sentimento de que lá vem porcaria era algo recorrente. Eu inclusive fiquei com 2 pés atrás com esse anúncio, e ainda bem que eu tava muito errado. A série foi criada em 2019 por Damon Lindelof e se passa mais de 30 anos depois dos acontecimentos da HQ. Agora, o mundo vive sob a tensão e o medo de algum novo ataque alienígena, como aconteceu em 1985. O problema é que a sociedade foi tão afetada que algumas atitudes extremistas começam a crescer cada vez mais. Com a eleição do presidente Redford, motivado pela suposta invasão, ele cria leis de incentivo aos negros por todos os maltratos que sofreram, como por exemplo o massacre de Tulsa de 1921. E um grupo extremista começa a lutar contra isso, usando máscaras inspiradas no Rorschach e usando o nome de Sétima Cavalaria. É difícil resumir ou tentar explicar a série mais do que isso, porque a cada um dos 9 episódios, um acontecimento leva a trama para outro rumo totalmente diferente. Eu fiz uma analogia de que a série era como deixar um fone de ouvido no bolso, e daí você tenta desenrolar o fio, mas quando você puxa de um lado e acha que vai resolver, o outro fica mais emaranhado ainda. Então, enquanto um episódio te explica alguma coisa, ao mesmo tempo ele te cria um novo mistério, um novo problema que você não sabe para qual rumo vai, e a única coisa que resta a fazer é teorias na sua cabeça. Por isso, eu acho que o Watchmen não funciona tão bem assim se for assistido de forma de maratona, porque você perde esse tempo para pensar e imaginar o que será que está acontecendo. O que será que significa aquele carro caindo do céu ou aquele homem numa cadeira de rodas? Talvez por ter sido apresentada de forma semanal e por ter esse ponto forte para teorias, foi o que despertou interesse nas pessoas de falar mais sobre a série. Ao assistir, eu fiquei com a impressão de que, quando a série foi criada, o ponto final foi a primeira coisa a ser feita. O Damon Lindelof sabia onde queria chegar e como queria terminar, então a partir desse ponto final, ele foi desenvolvendo os acontecimentos de forma contrária e fazendo os caminhos para que chegassem nesse fim. Então, o primeiro episódio começa num lugar que passa por um caminho totalmente diferente, mas que vai fechar todas as pontas soltas e vai chegar no destino desejado. Todas as confusões e todas as coisas bizarras que o Watchmen cria para te deixar confuso, para te deixar pensando no que tá acontecendo, com o decorrer dos episódios, ela própria vai encaixando as peças para que no fim você não tenha dúvidas. Então você só vai saber se as suas teorias estavam corretas ou não, porque a explicação de tudo vai ser feita. Tanto que a própria HBO incentivou isso, fazendo conteúdo extra como um podcast e arquivos oficiais, servindo mais ou menos como os anexos da HQ que expandiam mais aquele universo. O único ponto negativo aqui, ao meu ver, é que para te fazer essa explicação dos acontecimentos, a série precisa ficar te repetindo essas explicações várias vezes, mostrando flashbacks ou coisas desse tipo para ter certeza que você não vai ter dúvidas, para garantir que você não vai teorizar mais sobre aquilo.
Então essa didática, às vezes, me fazia sentir que os criadores pensavam que o público era burro e só uma referência não seria o suficiente. Tinha que ter uma explicação 100% literal. Mas tudo bem, isso não quebra a qualidade da narrativa. E é nesse ponto, na narrativa contada dessa forma mais misteriosa, que a série tem o seu maior mérito. O roteiro é ótimo também, com uma trama que não deturpa em nada a HQ e cria um possível futuro para esse mundo onde não anula em nada o quadrinho. E é nesse ponto que talvez possa atrair ou afastar um pouco as pessoas. A série usa a HQ como base totalmente sólida. Existem milhões de referências e para quem conhece a HQ vai pegar essas coisas e achar maravilhoso. E não só referências ao quadrinho, mas ao nosso mundo com músicas onde a letra pode significar algo, com assuntos históricos reais e tudo mais. Até a estrutura da série é muito parecida com a HQ, onde alguns episódios focam em personagens diferentes, mostrando origens no meio da trama e não no começo. Até mesmo o começo da história tem uma motivação igual, que é o assassinato de um personagem importante. Só que o problema é que, como eu falei, o grande público conhece mais o filme do que a HQ. E o filme mudou várias coisas, principalmente o final. Então se você só assistiu o filme e quer ver a série, não vai fazer muito sentido e você não vai entender nada. Se você nunca viu o filme ou não leu a HQ, é mais provável que você entenda algo porque não tem bagagem do filme para te confundir. Mas mesmo assim você pode ficar perdido e acabar achando até meio chato ou muito viajado. Então, ao meu ver, o único jeito de você realmente curtir essa série e se empolgar com os episódios e querer saber o que vai acontecer, criar teorias, achar as referências e tudo mais, é conhecendo a HQ. E até mesmo pro fã mais purista, que pode ficar tranquilo porque o fato da série existir não afeta em nada o quadrinho. Tanto que o ponto central da HQ tá aqui na série também. O Alan Moore usou os Vigilantes Mascarados para fazer uma grande crítica à sociedade como um todo, e a série faz isso muito bem, usando agora os policiais mascarados, mas se trata de uma crítica ao uso do poder e sobre as suas consequências. Se trata de como as pessoas vêm normalizando atitudes extremistas absurdas, como por exemplo, quando um personagem quer acabar com os privilégios dos negros, porque segundo as suas próprias palavras, hoje em dia é difícil ser um homem branco. Esse é o coitadinho privilegiado que se vitimiza de forma absurda e que no mundo hoje, principalmente nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, tem tido um aumento significativo. Mas a crítica não é explícita, tanto que muitas pessoas com esse tipo de pensamento podem ser os que vão reclamar do Rorschach ser usado como esse símbolo sociopata, que faz todo sentido com as suas atitudes vindas da HQ e não do filme. São essas mesmas pessoas que vão reclamar que o Dr. Manhattan foi interpretado por um ator negro. Então, esse tipo de gente é o alvo da crítica que a série faz e que eles próprios estão criticando. E esse modo de contar a história e de passar a mensagem de forma subentendida vem diretamente da HQ. Sobre esse assunto do Dr. Manhattan, inclusive, teve muita gente que reclamou do visual do personagem, mas talvez seja uma reclamação sem fundamento, porque pode não ter entendido o que realmente aconteceu. O verdadeiro Manhattan não teve o seu rosto mostrado exatamente para evitar isso, evitar comparações. O que a gente viu era o poder do Manhattan no corpo de outro personagem, e que, não por coincidência, era um personagem negro. Então não é que a caracterização dele tá ruim, porque aquilo é ele incorporado. Assim como no último episódio, se fosse para mostrar mais, ele estaria incorporado em outra forma e seria bem diferente do que é o original. Então não houve representação ruim, houve a falta de entendimento de algumas pessoas em ver o que realmente estava acontecendo com aquele personagem. Aliás, os efeitos visuais da série como um todo foram muito bem feitos, ainda mais por se tratar de uma série de TV, e não deixou nada a desejar, não me incomodando em nenhum momento pelo menos. Por todos esses pontos, pelo tema e crítica abordada totalmente atual, pelo roteiro bem montado e principalmente por uma narrativa espetacular,
Watchmen é uma das melhores séries que eu assisti esse ano. Até o momento, não foi anunciada uma segunda temporada, só que a primeira se fecha muito bem, não deixando ponta solta. Mas como o próprio Dr. Manhattan já disse antes, nada realmente chega a um fim. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.